No coração do Ceará, erguida com o suor e a fé do povo, a Igreja de Nossa Senhora das Dores guarda segredos. Esta igreja, construída há séculos, é um testemunho silencioso da resiliência e da devoção de uma comunidade que enfrentou inúmeras adversidades. Cada tijolo de barro, moldado à mão, carrega consigo histórias de sacrifício e esperança. A igreja, agora em ruínas, ainda se ergue como um símbolo de fé inabalável, mesmo diante do tempo implacável. Paredes de barro, rachadas pelo tempo, escondem um passado cruel. Essas rachaduras não são apenas marcas do tempo, mas cicatrizes de eventos trágicos que assombram a memória coletiva da comunidade. Dizem que, durante tempos de seca extrema, a igreja serviu como refúgio para aqueles que buscavam consolo e esperança. No entanto, a fome e a doença não pouparam ninguém, e muitos encontraram seu fim dentro dessas paredes sagradas. Janelas góticas, como olhos vazios, testemunharam o horror. Através dessas janelas, a luz do sol mal penetra, criando um ambiente de penumbra constante. É como se a própria igreja estivesse de luto, guardando em seu interior as almas daqueles que ali pereceram. As janelas, com suas formas intrincadas, parecem observar silenciosamente, como guardiãs de segredos sombrios. O silêncio ali é denso, pesado, prenúncio de uma história macabra. Cada passo ecoa nas paredes vazias, amplificando a sensação de desolação. O ar é frio, e as sombras dançam nas paredes, como se fossem espíritos inquietos. A sensação de estar sendo observado é quase palpável, como se os fantasmas do passado ainda vagassem pelos corredores, presos entre este mundo e o próximo. A poeira cobre os bancos da igreja, o cheiro de mofo impregna o ar. Esses bancos, que um dia foram ocupados por fiéis em oração, agora estão abandonados, cobertos por uma camada espessa de poeira. O cheiro de mofo é forte, uma lembrança constante do abandono e da passagem do tempo. É difícil imaginar que este lugar, agora tão desolado, já foi um centro vibrante de fé e comunidade. É como se você pudesse tocar nas paredes frias e sentir a tristeza entranhada na pedra. Cada toque revela a textura áspera do barro, e é quase possível sentir a dor e o sofrimento que essas paredes presenciaram. A tristeza parece estar impregnada em cada centímetro, uma lembrança constante das vidas que foram perdidas e das esperanças que foram destruídas. Aqui, a fé se mistura ao medo, a crença à superstição. Os símbolos religiosos, que deveriam trazer conforto, parecem ter um ar de mistério e inquietação. A cruz, que um dia foi um símbolo de salvação, agora parece carregar um peso sombrio. As histórias de assombrações e eventos inexplicáveis são comuns, e muitos acreditam que a igreja é um portal para o sobrenatural. Uma atmosfera de pavor paira no ar, um aviso silencioso. Não perturbe o sono dos mortos. A luz fraca que penetra pelas janelas cria sombras que parecem ganhar vida própria. O ambiente é carregado de uma energia inquietante, como se a própria igreja estivesse avisando os visitantes para não perturbar os espíritos que ali descansam. É um lugar onde o passado e o presente se encontram, e onde a linha entre o natural e o sobrenatural é tênue e frágil. Erguida no século XIX, a igreja viu paz e tragédia. Testemunhou casamentos e batizados, mas também doenças e mortes brutais. Histórias sussurradas falam de um padre enlouquecido, de uma freira emparedada viva, de um sacrifício profano. A terra guarda os pecados, a igreja, as almas atormentadas. Dizem que o padre Antero, consumido pela culpa, tirou a própria vida no altar. Seu espírito, aprisionado pela angústia, vagueia pela igreja à noite. As marcas de suas mãos ensanguentadas ainda mancham o altar, dizem. A maldição do passado se perpetua no presente, um ciclo de sofrimento sem fim. A história da igreja é registrada em um antigo livro,
cujas páginas amareladas e desgastadas pelo tempo guardam segredos sombrios. Cada página revela um novo capítulo de horror, desde os primeiros dias de sua construção até os eventos mais recentes. Famílias inteiras foram afetadas pela maldição. Os descendentes daqueles que frequentavam a igreja ainda sentem o peso dos pecados de seus antepassados. Eles falam de noites sem dormir, de visões perturbadoras e de uma sensação constante de ser observado. Crianças, especialmente, são sensíveis à presença dos espíritos. Elas relatam ver figuras sombrias nos cantos dos quartos e ouvir sussurros que ninguém mais consegue ouvir. Seus pesadelos são povoados por imagens de terror e desespero. Investigadores paranormais foram atraídos para a igreja, na esperança de desvendar os mistérios que a cercam. Com equipamentos de detecção de fantasmas, eles capturam evidências de atividades sobrenaturais. Sons inexplicáveis, mudanças bruscas de temperatura e aparições fantasmagóricas são comuns. Alguns acreditam que a igreja foi construída sobre um antigo local de rituais pagãos. Dizem que os rituais realizados ali abriram um portal para o outro mundo, permitindo que espíritos inquietos vagassem livremente. Esses rituais, realizados em segredo, deixaram uma marca indelével no local. O relógio da igreja, parado em uma hora específica, é um lembrete constante do momento em que o tempo pareceu congelar. A hora marcada é a mesma em que o Padre Antero tirou sua vida, e desde então, o relógio nunca mais funcionou. Em noites de lua cheia, a igreja parece ganhar vida. As sombras dançam nas paredes e os sussurros dos espíritos se tornam mais audíveis. É nessas noites que a presença do Padre Antero é mais forte, e aqueles que se aventuram perto da igreja sentem um frio intenso e uma sensação de pavor. Uma vela acesa no altar é um sinal de que o espírito do Padre Antero está presente. A chama tremulante reflete a inquietação de sua alma, presa entre este mundo e o próximo. Aqueles que testemunham a vela acesa dizem sentir uma presença opressiva, como se o próprio ar estivesse carregado de tristeza e arrependimento. A porta da igreja, rangendo ao ser aberta, é um som que ecoa no silêncio da noite. É como se a própria igreja estivesse viva, guardando seus segredos e protegendo os espíritos que nela residem. Cada rangido é um lembrete dos horrores que ocorreram dentro de suas paredes. A cruz quebrada no cemitério é um símbolo da fé destruída. Aqueles que antes buscavam consolo na igreja, agora evitam o local, temendo os espíritos que ali habitam. A cruz caída é um testemunho mudo dos eventos trágicos que marcaram a história da igreja. À medida que o sol se põe, a igreja em ruínas se torna ainda mais sombria. As sombras se alongam e a sensação de desespero se intensifica. É como se a própria natureza estivesse em luto pelos pecados cometidos ali. O pôr do sol marca o início de mais uma noite de tormento para as almas presas na igreja. Um corvo pousado no telhado da igreja é um presságio de morte. Seu olhar penetrante parece ver além do véu do tempo, testemunhando os horrores do passado e os tormentos do presente. O corvo é um guardião silencioso, observando e esperando. A luz da lua entrando por uma janela quebrada ilumina os cantos escuros da igreja, revelando as marcas do tempo e os vestígios dos eventos trágicos. A janela quebrada é um portal para o passado, permitindo que os espíritos entrem e saiam livremente. Uma rosa murcha em um vaso no altar é um símbolo da beleza perdida. A flor, que um dia foi vibrante, agora está seca e sem vida, refletindo a decadência da igreja e a tristeza das almas que ali residem. A rosa murcha é um lembrete constante do amor e da esperança que foram destruídos. O vento forte soprando através das árvores ao redor da igreja é como um lamento dos espíritos. O som do vento é um eco dos gritos e sussurros daqueles que sofreram dentro das paredes da igreja. É um som que nunca cessa, um lembrete constante dos pecados do passado.
Uma lágrima escorrendo pelo rosto de uma estátua é um símbolo da dor eterna. A estátua, que deveria representar paz e serenidade, agora chora pelos horrores que testemunhou. A lágrima é um lembrete de que a dor e o sofrimento nunca foram esquecidos. A chama de uma vela se extinguindo lentamente é um símbolo do fim. A luz, que um dia brilhou intensamente, agora se apaga, deixando a igreja em completa escuridão. É um fim apropriado para um lugar marcado por tanto sofrimento e desespero. A escuridão final é um lembrete de que, apesar de tudo, a igreja e seus segredos sombrios continuam a assombrar aqueles que ousam se aproximar. Moradores locais contam histórias aterrorizantes, histórias que se espalham como fogo em palha seca, alimentando o medo e a superstição. Cada morador tem sua própria versão, mas todas convergem para um ponto comum: a igreja abandonada no coração da vila. Sussurram sobre o choro de uma criança vindo da igreja vazia. Um som que ecoa nas noites mais escuras, quando a lua está escondida e as estrelas parecem desaparecer. O choro é tão real que muitos juram que podem sentir a dor e o desespero na voz da criança. Um choro desesperado, cheio de dor, que arrepia a espinha e acelera o coração. É um som que penetra a alma, deixando uma marca indelével. Aqueles que o ouviram dizem que nunca mais foram os mesmos. O medo se torna um companheiro constante, uma sombra que nunca os abandona. Ninguém ousa se aproximar à noite, com medo de encontrar a fonte daquela tristeza inconsolável. A igreja, uma vez um lugar de refúgio e paz, agora é vista como um portal para o desconhecido. As portas, que antes estavam sempre abertas para acolher os fiéis, agora permanecem fechadas, como se tentassem conter o mal que reside dentro. Certa noite, um bêbado, desafiando os avisos e achando que era tudo conversa fiada, resolveu dormir na igreja. Nunca mais foi visto. Alguns dizem que ele foi levado pelo choro, que a criança fantasmagórica o arrastou para um destino desconhecido. Outros acreditam que ele encontrou algo tão terrível que preferiu desaparecer a enfrentar a realidade. Alguns dizem que foi levado pelo choro, que a criança, em sua dor eterna, encontrou uma nova companhia, que o bêbado agora vaga pelas sombras da igreja, um espírito perdido em busca de redenção. Outros, que ele finalmente encontrou a paz na morte, que a igreja, em sua escuridão, ofereceu um descanso final para sua alma atormentada, que ele agora repousa entre as cruzes antigas do cemitério, longe dos tormentos da vida. A verdade? Ninguém sabe ao certo. As histórias se misturam, os detalhes se perdem no tempo. O que resta é um mistério que ninguém consegue resolver. Um enigma que continua a assombrar a vila, geração após geração. Só o silêncio e o medo permanecem. A igreja, com suas sombras dançantes e seu silêncio opressor, continua a ser um lembrete constante do desconhecido. Um lugar onde o tempo parece ter parado, onde o medo é palpável e o choro de uma criança sem olhos ecoa eternamente. Olá, pessoal! Já se pegou procurando por histórias de terror que realmente te deixem arrepiado? Hoje vou compartilhar uma dica incrível que vai transformar suas noites. Um dia, navegando na internet, encontrei um e-book chamado Galeria do Terror. Resolvi dar uma chance, e foi a melhor decisão que tomei. A primeira história que li foi sobre um caso real, algo que aconteceu em uma cidade pequena. Senti um arrepio que não sentia há anos. Contei essa história para meus amigos em um acampamento, e todos ficaram fascinados. Desde então, Galeria do Terror se tornou meu companheiro nas noites de insônia e em encontros com amigos. Se você também adora uma boa história de terror, não deixe de conferir Galeria do Terror. Os detalhes estão na descrição. Tenho certeza de que você vai adorar.